Descubra como a simples mãe foi exposta ao ridículo até que a filha rica surpreendeu a todos. Em uma pequena cidade do interior do Brasil, Dona Maria era a personificação da força e da esperança. Cada amanhecer começava antes do sol raiar, com ela na máquina de costura, costurando pedaços de tecido que se transformavam em sonhos. Aos 45 anos, a matriarca de uma família simples era a rocha que sustentava suas duas filhas, Ana e Luísa. Depois da perda trágica do marido, Dona Maria ergueu a cabeça e ensinou às filhas que o trabalho duro e a honestidade são mais valiosos que todas as riquezas do mundo. Foi então que surgira a oportunidade de Ana, a filha mais nova, ser aceita em uma universidade famosa na capital. Era uma vitória e tanto para a família, mas, ao mesmo tempo, o que começou como festa logo se transformou em motivo de fofocas. Aos poucos, começaram a sussurrar nas esquinas, entre os vizinhos: a Dona Maria não vai dar conta de manter a Ana, é muita coisa para uma mulher simples como ela. A pressão aumentava e o abismo entre mãe e filha parecia intransponível. Enquanto Ana se deixava seduzir pelo glamour de sua nova vida, Dona Maria se sentia cada vez mais como uma relíquia antiga, isolada em seu próprio lar. Um dia, Dona Maria recebeu um convite para a cerimônia de abertura de um grande evento universitário. Mas, ao chegar, seu coração afundou ao descobrir que Ana havia sido excluída. O nó na garganta de Dona Maria a impediu até de respirar. Ao ver a filha, tão frágil e triste, foi como se o mundo inteiro houvesse desmoronado. A dor transbordava em seu olhar, mas naquele momento, Ana decidiu que não seria uma vítima. Com coragem, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Ana gravou um vídeo emocionante, contando ao mundo sobre os desafios que enfrentou ao lado de sua mãe. A simplicidade e a força da minha mãe não são vergonhas, são minhas raízes, ela exclamou. Juntas, lançaram um projeto social inovador que iria empoderar outras mulheres da comunidade. Com isso, não apenas se levantaram, mas levaram outras junto com elas. O dia do lançamento estava repleto de tensão. Nervosa, Ana chamou Dona Maria ao palco. O público aplaudiu de pé, mas a hesitação de Dona Maria era palpável. Seus olhos brilhavam com lágrimas enquanto a filha começava a falar sobre o poder do amor e superação. Mal podia acreditar que toda a força que havia investido na vida das filhas estava se convertendo em um farol de esperança para tantas outras mulheres. As palavras de Ana ecoavam em sua alma, mas em sua mente, algo se desencadeava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No auge da apresentação, enquanto o público ouvia atentamente cada palavra, Dona Maria sentiu uma pressão crescente em seu peito. Suas mãos trêmulas estavam frias e seu coração disparava. A espera pela próxima fala de Ana era insuportável. Então, levantando a voz, Ana concluiu: esse projeto é dedicado a todas as mães que, como a minha, enfrentaram as dificuldades com amor. E, adivinha, aqui está a Dona Maria para compartilhar um pouco da sua força. O que aconteceu a seguir seria um mistério revelador, mudando não só a vida delas, mas inspirando toda a comunidade a rever seus conceitos de valor e dignidade. Dona Maria hesitou, paralisada em meio a uma tempestade de sentimentos. As palmas do público a rodeavam, intercalando-se entre aplausos ensurdecedores e murmúrios curiosos. Ela olhou para Ana, que sorria com um brilho de orgulho nos olhos, e naquele instante, o pânico e a insegurança começaram a se dissipar, substituídos por algo quase palpável, a determinação. Respirando fundo, Dona Maria se aproximou do microfone. A luz do palco a iluminava, mas ao mesmo tempo iluminava a luta de uma vida inteira. Aos poucos, as vozes ao fundo silenciaram até se tornarem um eco distante. Com a garganta seca e o coração acelerado, começou a falar, sua voz tremendo no início, mas se fortalecendo a cada sílaba. Boa noite, disse ela, olhando para os rostos que a observavam. Muitos nunca haviam olhado para ela com consideração antes.
Eu sou apenas uma mulher simples, que viveu a vida costurando sonhos. As palavras saíam de seus lábios como um mantra. Dona Maria não apenas estava compartilhando sua história, mas carregando todas as mulheres que lhe deram força, todas as histórias de luta e superação que conhecia. Eu perdi o meu esposo, o que me deixou sem chão. Mas não perdi a vontade de lutar. Eu ensinei minhas filhas que, mesmo sendo humildes, temos o poder de nos erguer. O público começou a prestar atenção, algumas pessoas trocavam olhares admirados. Ela viu rostos de pessoas que antes duvidaram dela, esperando o momento de escutar a sua verdade. Hoje, eu vejo minha filha, Ana. Ela me ensinou que o valor não vem do que temos, mas do que somos. O que as pessoas pensam de nós, se somos ricos ou pobres, isso não importa. Importa o amor que colocamos em cada passo que damos. Aquelas palavras pareciam ecoar na estrutura do próprio espaço. O microfone, a luz, o público, tudo desapareceu em um só momento. Era como se Dona Maria estivesse falando apenas para Ana, conectando suas almas como nunca antes. Sei que algumas pessoas me veem apenas como a mãe da Ana. Mas eu sou mais do que isso. Eu sou Dona Maria, uma mulher que carrega o pesar do passado, mas que se recusa a deixar a dor ser mais forte que a esperança. O calor das lágrimas ameaçava escorregar pelo seu rosto, mas ela se esforçou para manter a firmeza. O que ela não esperava era que aquele discurso transformasse a atmosfera ainda mais. O público começou a aplaudir de novo, mas agora com uma vibração diferente, um reconhecimento genuíno, uma honra à sua coragem. Dona Maria sentiu-se maior, mais forte. O que era para ser um momento de vergonha se tornava um despertar coletivo. Ao sair do palco, Ana abraçou Dona Maria, com lágrimas de alegria escorrendo pelo seu rosto. "Mãe, você foi incrível!" exclamou, e a emoção no ar era palpável. Mas o que elas não sabiam era que uma figura do passado, uma antiga rival de Dona Maria, estava assistindo a cena de longe. Seu olhar era gélido, e em seu coração uma semente de vingança começava a germinar. O que será que ela pretende fazer agora? Refletiu Ana, sem saber que o buquê de flores que recebeu como presente poderia trazer mais do que felicidades. Enquanto os aplausos ecoavam, uma sombra se aproximava da porta, prometendo que novos desafios estavam por vir. O verdadeiro teste de força às vezes surge disfarçado, e a próxima fase da jornada de Dona Maria e Ana estava prestes a começar. Dona Maria não tinha a menor ideia do que estava para acontecer. O calor dos aplausos ainda reverberava em seu coração, mas a sensação de euforia logo se dissipou diante de uma inquietação crescente. Enquanto caminhava com Ana para trás do palco, uma figura familiar pairava no fundo, como uma nuvem escura em um dia ensolarado. Era Helena, sua rival de longa data, agora com um sorriso que parecia mais uma máscara. "Parabéns, Dona Maria." "Uma apresentação tocante." Helena disse, sua voz suave como mel, mas com uma dose de veneno. "Sabe, é muito bonito ver uma mulher da sua classe se aventurando no mundo das palavras." As últimas palavras saíram como um sussurro ácido, e Dona Maria sentiu uma onda de desconfiança. "Obrigada," respondeu ela, tentando manter a compostura. Ana percebeu a tensão e segurou a mão da mãe com força. "O que você quer, Helena?" ela questionou, o tom de voz firme. "Ah, querida Ana." Apenas admirando o talento inegável da sua mãe, Helena respondeu, enquanto seus olhos brilhavam com uma mescla de ironia e rivalidade. Dona Maria respirou fundo, sentindo a necessidade de se impor. Afinal, aquele momento era dela e de Ana. Talento não vem do que se tem, e sim do que se faz. "E eu faço o que amo, Helena," disse, tentando não se deixar abalar. Helena a olhou com um sorriso sardônico. "Isso é verdade. Mas até onde você está disposta a ir? A vida pode ser uma armadilha, Dona Maria. Às vezes, usar o coração para lutar não basta." Aquelas palavras caíram sobre Dona Maria como gotas de chuva em lava quente. A ferida do passado, a necessidade de provar seu valor, tudo começava a ressurgir. Ana se colocou entre elas, determinada a defender sua mãe. "Você não tem mais poder sobre nós, Helena. Os tempos mudaram."
Mas as palavras de Ana não pareceram afetar Helena. A esperança tem um jeito curioso de se transformar em desespero, minha querida, ela retrucou com uma provocação sutil. E com isso, virou-se e foi embora, deixando um rastro de desconforto no ar. A insegurança envolveu Dona Maria como um manto pesado. Ana percebeu a sombra que havia passado sobre a mãe, e, embora quisesse afastar aquele sentimento, soube que o caminho à frente não seria fácil. Mãe, não se preocupe com o que ela disse. Você é forte. Nós somos fortes. Sim, filha, eu sei. Mas às vezes fico pensando se estou preparada para o que vem a seguir. Helena não joga limpo. Isso é verdade, mas você já deu um grande passo. O mundo precisa ouvir sua voz e suas histórias. Não deixe que pessoas como Helena te derrubem. Dona Maria sorriu levemente, vislumbrando coragem nas palavras da filha. Mas a dúvida ainda se instalava em seu coração. A apresentação foi um marco, mas a luta estava apenas começando. Enquanto elas se afastavam do palco, a balança da vida parecia pender de um lado só. O que deveria ser um momento de celebração se tornava um campo de batalha emocional, e a sombra da rivalidade se projetava mais forte. Na saída, um grupo de pessoas conversava animadamente sobre o impacto das palavras de Dona Maria, mas a sua mente estava longe daquele mundano. O que viria a seguir? A mensagem que ele trouxe não era apenas uma ameaça, era um aviso. A batalha estava apenas começando, e o que parecia promissor poderia se transformar em um desafio extenuante. E no fundo, Dona Maria sabia que o verdadeiro teste não seria apenas vencer Helena, mas sim descobrir até onde sua coragem poderia levá-la, e o que ela realmente desejava para o futuro dela e da filha. Mas, o que exatamente teria Helena em mente para derrubá-la? E quando aquele buquê de flores se mostraria como mais do que um gesto cordial? Dona Maria e Ana deixaram o ambiente do evento com o coração pesado. Cada passo dado na calçada do centro parecia um lembrete da batalha que estavam prestes a travar. A cidade, sonora e vibrante, agora ecoava de forma diferente nos ouvidos de Dona Maria. Os risos, as vozes, tudo girava num compasso que ela não conseguia acompanhar. Ana, sempre perspicaz, notou a aflição da mãe. Vamos para casa, sugeriu, puxando-a pela mão. Dona Maria concordou, mas sua mente estava uma tempestade. As palavras de Helena ressoavam como um mantra perturbador. A vida pode ser uma armadilha. Ao chegarem em casa, Dona Maria se jogou no sofá, enquanto Ana preparava algumas bebidas. A sala era simples, mas cheia de memórias. Fotografias na parede retratavam momentos de alegria, aniversários, festas, a primeira apresentação de Dona Maria. O olhar de Ana passou por cada imagem, como se quisesse encontrar ali a força que ambas precisavam. Mãe, você fez algo incrível hoje, disse Ana, trazendo um copo d'água. Não deixe que ninguém te faça sentir menos. Dona Maria sorriu, mas não conseguiu esconder a aflição. O que Helena pode fazer para nos desestabilizar? Ela sempre foi assim, cheia de artimanhas. Ana pegou a mão da mãe entre as suas. Nós vamos descobrir. Não estamos sozinhas. As palavras transmitiram um pouco de conforto, mas mesmo assim, a dúvida persistia. Naquela noite, Dona Maria não conseguiu dormir. Bons momentos se misturavam com questionamentos angustiosos. Quando amanheceu, e o sol entrou pela janela iluminando os rostos cansados, Ana sugeriu que fossem ao mercado. Precisamos de algo bom para comer. Vamos lembrar que a vida continua. Assim, juntas, partiram. No mercado, a atmosfera era leve, com vozes animadas e cheiros de frutas frescas. Dona Maria sentiu-se momentaneamente aliviada enquanto escolhiam legumes. Porém, a tranquilidade logo evaporou ao avistar Helena, novamente, em uma conversa rápida com alguns conhecidos. O próprio ar parecia tenso ao redor dela. Olha quem está aqui, disse Helena, aproximando-se. Vejo que você não se intimidou com a verdade. Admirável, não acha? Dona Maria respirou fundo, tentando ignorar o veneno nas palavras da rival. A verdade deve ser dita, Helena. E se há alguém por aqui tentando se impor, não sou eu. Helena sorriu, mas não com bondade. Ah, querida, a vida tem suas armadilhas.
Tomara que você não caia em nenhuma. Ela então se virou e foi embora, deixando um rastro de murmúrios entre os presentes. Ana a olhou, furiosa. Ela não pode fazer isso. Não podemos deixar que a intimidação venha de novo. E se a gente fizer algo? Dona Maria hesitou. O plano da filha parecia promissor, mas muito precipitado. O que você tem em mente, filha? Um evento. Um espaço para você apresentar suas histórias, algo que mostre quem você realmente é, e quem ela não é. O brilho nos olhos de Ana era contagiante. A ideia começou a germinar na cabeça de Dona Maria. O pânico deu lugar a um sopro de esperança. A luta poderia ser não apenas contra Helena, mas por sua verdade e por seu sonho. Mas, ao mesmo tempo, que riscos seu coração fervoroso estava disposta a correr? As palavras de Helena ainda podiam ecoar no fundo. Seria isso que realmente desejava, com o peso da dúvida, mas também com a faísca de uma nova ideia, voltaram para casa. O dia estava apenas começando, assim como a batalha de Dona Maria. E no fundo, uma pergunta pairava no ar. O que Helena poderia fazer para se opor a essa nova determinação? Dona Maria ficou em silêncio durante a caminhada de volta para casa, a mente mergulhada em pensamentos. Ana caminhava ao seu lado, mas o peso da dúvida da mãe era como uma sombra que a seguia. O que, afinal, poderiam fazer diante da mente ardilosa de Helena? Aquilo que começara como um projeto de resistência se tornava, a cada segundo, um dilema pessoal e familiar. Ao chegarem, Ana sentou-se à mesa da cozinha e começou a fazer anotações. Vamos pensar em como fazer esse evento. Precisamos de um nome, um lugar, e algo que realmente mostre sua arte. Os olhos de Dona Maria brilharam ao ver a determinação de Ana. Mas quem vai querer ouvir histórias de uma simples mãe? O que tenho a oferecer além de lembranças e vivências? Você tem muito a oferecer, mãe. Suas histórias são únicas, e se contadas do jeito certo, podem tocar as pessoas. A vida não é só sobre glamour, mas sobre experiências verdadeiras. Lembre-se do que você sempre me disse, as coisas mais simples são, muitas vezes, as mais profundas. O coração de Dona Maria apertou. As palavras da filha ecoaram como um desafio e um estímulo. Um pouco de coragem começava a brotar dentro dela. E como vamos fazer isso? O que precisamos? Ana puxou um pedaço de papel e começou a listar os requisitos básicos para o evento. Um local, divulgação, um público. Dona Maria olhou para a lista, pensando em suas limitações financeiras, na falta de contatos. No fundo, a voz de Helena ainda sussurrava em sua mente, mas agora com menos poder. Vamos precisar de ajuda. Podemos contar com a comunidade. Tem amigos seus que podem colaborar, além de alguns contatos na vizinhança, declarou Ana, cheia de entusiasmo. Vamos buscar aqueles que conhecem seu talento e que dariam apoio a qualquer momento, até mesmo o senhor do bar da esquina. As ideias começaram a fluir como um rio. Dona Maria se lembrou da vizinha que organizava eventos de arte na praça e de outros moradores que sempre elogiavam suas histórias. A energia de Ana era contagiante, e a cada nova sugestão, Dona Maria sentia-se um pouco mais leve, como se estivesse se despojando de um peso insuportável. No dia seguinte, a casa estava empolvorosa. O telefone tocava elebrecamente enquanto Ana coordenava os preparativos, e Dona Maria, embora nervosa, não pôde evitar um sorriso ao ver a mobilização ao seu redor. Mas, à medida que o evento se aproximava, Dona Maria sentia cada vez mais ansiedade. O que se tornasse um fiasco? E Helena? Como poderia se vingar daquela ousadia? Mãe, você não pode pensar assim. Este evento é sua chance de se libertar. Gritou Ana numa manhã, enquanto preparavam o palco na pequena praça da cidade. Mas não posso ignorar o fato de que Helena pode tentar sabotar tudo. E se, em vez de aplausos, eu receber risadas e desprezo? Essa possibilidade coloca um peso enorme no meu coração. A tensão era palpável. Uma pequena multidão de pessoas começava a se formar ao redor da praça, atraída pela curiosidade e pelo alvoroço. Dona Maria olhou para a plateia e seu coração acelerou. Seu olhar encontrou o de Ana, que estava radiante, cheia de confiança. Vamos lá!
O que deve ser, será. E se você cair, estarei ao seu lado para levantar. Disse Ana, segurando a mão da mãe firmemente. Dona Maria respirou fundo, buscando dentro de si aquela mulher forte que havia se perdido durante tanto tempo. Você tem razão, filha. É hora de dar um passo à frente. A luz da manhã iluminava a praça, e a multidão esperava ansiosamente, mas o que ela não sabia era que o maior desafio ainda estava por vir. Com o coração batendo forte, Dona Maria subiu ao pequeno palco improvisado, mas ao olhar para a multidão, uma nova tensão surgiu quando avistou uma figura familiar no meio do público. Era Helena, com um sorriso malicioso que denunciava um plano. E se o que estava prestes a acontecer fosse mais do que um merecido espetáculo? Poderia Dona Maria enfrentar não apenas a plateia, mas também a rival que nunca parecia derretê-la. A luta estava apenas começando, e os holofotes nunca estiveram tão acesos. Dona Maria sentiu sua respiração hesitar ao ver Helena ali, no meio da multidão. O sorriso de Helena não era apenas um gesto, era um aviso. A rivalidade tinha um jeito de ressoar, de invadir tudo com tensão, e Dona Maria sabia que aquele momento seria crucial. Enquanto o coração acelerava, as palmas suavam, ela lutava contra a vontade de descer do palco e se esconder no conforto de sua casa. A presença de Helena fez com que as inseguranças voltassem com força total. O que ela pensaria? Seria a primeira a ridicularizar suas histórias? A dúvida era uma serpente que grudava na garganta de Dona Maria, mas ao mesmo tempo, a voz de Ana ecoava em seu coração, preenchendo-a com coragem. Não importa o que ela pense, mãe. O que importa é o que você sente e o que você tem a compartilhar. O olhar aflito de Dona Maria se cruzou novamente com o de Ana. E, naquele momento, ela percebeu que não estava sozinha. Eram duas partes de uma história maior, uma história de superação, amor e luta. Assim, respirou fundo e decidiu que não deixaria a sombra de Helena ofuscar sua luz. Passando a mão pela testa, ela se concentrou no público à sua frente, que esperava por algo mais do que um mero discurso, por uma fatia da vida que ela tinha para contar. Com a voz trêmula, no entanto decidida, Dona Maria começou. Boa tarde a todos. Hoje eu não vim apenas para contar histórias, venho aqui para dividir comigo um pedaço do meu coração. Suas palavras estavam carregadas de emoção, e a entonação de sua voz foi se tornando mais firme conforme avançava. Ela falava sobre suas memórias de infância, sobre o amor que sentia pela família, sobre os desafios e as vitórias que todos enfrentam. À medida que as histórias ganhavam vida, a energia da praça mudava. Dona Maria olhava para a plateia e percebia risos, comoção e, principalmente, empatia. Quando ela tocou em um momento mais delicado, sobre a perda que a fez se calar, o silêncio se fez, e as cabeças se baixaram em respeito profundo à dor que todo mundo sentia. No fundo, a expectativa crescia. Helena não estava lá apenas para ouvir, havia algo em seu olhar que traía suas intenções. Dona Maria sentiu-se engasgar com essas preocupações momentâneas, mas continuou, agora imersa naquele mundo que tantas vezes achou que não poderia ser seu. De repente, um barulho à margem da multidão quebrou a concentração de Dona Maria. Helena estava se aproximando, falando em voz alta, tentando interromper o fluxo da história. O que você está fazendo, Dona Maria? Os aplausos são para as verdadeiras artistas. Poderia pensar que suas histórias são boas, mas não se engane. Isso é só uma distração. O veneno em suas palavras ecoou, mas não afetou Dona Maria como antes. Quando menos esperava, Ana se adiantou do fundo da multidão, enfrentando Helena com firmeza. Não se esqueça, Helena, que cada um tem seu valor. O que importa é a coragem de se expor, e a arte que vem do coração. Você não pode desmerecer isso. A bravura da filha pegou Dona Maria de surpresa, e um calor se formou em seu peito. Nesse momento, Dona Maria percebeu que não só estava lutando por si mesma, mas por todas aquelas mulheres que foram silenciadas. O público estava atento, e a energia mudou de uma disputa entre rivais para uma união em torno da força feminina. A multidão começou a aplaudir, primeiro hesitante, e logo um clamor de apoio tomou a praça. Um sorriso brotou no rosto de Dona Maria, enquanto a coragem crescia em seu interior. No entanto, ela sabia que a rivalidade não acabaria ali. O brilho nos olhos de Helena mostrava que a batalha estava longe de ser vencida.
Como se sentindo mais forte, Dona Maria compartilhou sua história e viu lágrimas e sorrisos se misturarem entre os rostos que a ouviam. Mas em seu íntimo, uma pergunta ecoava. O que viria a seguir? E será que conseguiria segurar essa vitória, mesmo diante da ameaça constante de Helena? A luta entre elas estava apenas começando, e Dona Maria sentiu que o palco reservado a ela não era só uma plataforma para contos, era um campo de batalha onde seus medos e esperanças se enfrentariam. A vida estava prestes a tornar-se muito mais do que apenas uma história. Dona Maria respirou fundo e sentiu a energia da plateia vibrar ao seu redor. A vida naquele momento não era mais apenas sobre contar histórias, era uma transformação e uma afirmação de sua identidade. Ela fixou o olhar em Helena, que estava parada, como um gato prestes a atacar. A tensão no ar era palpável, mas algo dentro dela começou a brilhar. Era a determinação de não deixar que o medo governasse. Eu quero que vocês saibam, Dona Maria continuou, a voz agora mais firme, que cada história, cada lágrima e cada sorriso tem seu lugar no mundo. E que, nesse palco, não sou apenas eu, mas todas nós. As que têm medo de falar, as que foram silenciadas, as que se perderam no caminho, todas nós. Os aplausos começaram a crescer novamente, levando embora os ecos de deboche e ironia de Helena. Era como se o amor e a solidariedade da plateia fossem um escudo contra todas as inseguranças que tentavam se instalar dentro dela. E, por um instante, Dona Maria se esqueceu da rivalidade. Ela só queria se conectar, mesmo com seus fantasmas. Mas Helena não desistiu facilmente. Com uma expressão de desdém, ela gritou de novo, apenas palavras ao vento, Dona Maria. Você acha que isso vai mudar algo? A realidade é cruel e você não pode viver em um conto de fadas. Essas palavras cortaram o ar, provocando murmúrios entre o público. Mas, em vez de se abalar, Dona Maria olhou para Ana, que estava firme ao seu lado com os olhos brilhando de orgulho. Com um leve aceno de cabeça, Dona Maria sentiu a força que vinha daquele olhar e, assim, decidiu usar aquilo a seu favor. Você está certa, Helena. A realidade pode ser cruel, mas também pode ser transformadora, disse Dona Maria, agora parecendo mais confiante. E é por isso que cada um dos meus relatos é uma peça de resistência. Todos temos batalhas para vencer, e aqui, hoje, estou lutando pela nossa voz. Os aplausos eram mais intensos agora, como um trompete de coragem batendo contra os grilhões da insegurança. Dona Maria percebeu que algo mais profundo estava acontecendo. As mulheres ao redor, as mães, as filhas, estavam acordando de um longo sono, sentindo-se inspiradas a se levantar também. Ela olhou para o céu, como se procurasse respostas, e sentiu que era tempo de trazer à tona a história que sempre guardou em sua memória. Uma vez, quando eu era jovem, passei por uma situação que mudou a forma como vejo a vida. Uma perda, que parecia insuportável, mas que, na verdade, me ensinou a encontrar força em meio à dor. Dona Maria compartilhou uma memória preciosa, um almoço em família, risadas e depois as lágrimas da perda de um grande amor. As pessoas na plateia era como se estivessem se conectando à sua saudade, ao seu amor, à sua luta. As emoções ganhavam forma, e o que antes eram apenas olhos atentos agora se tornavam rostos de identificação e entendimento. Mais, enquanto o público absorvia a história, um olhar furtivo cruzou entre Dona Maria e Helena. Havia um novo desafio no ar, algo que ainda estava por vir, e a rivalidade parecia prestes a tomar um novo rumo. Seria Helena capaz de tocar na ferida mais profunda de Dona Maria? Ou haveria uma nova revelação que colocaria tudo em risco? O que poderia acontecer quando os segredos mais escondidos começassem a ser revelados? A batalha de Dona Maria não era apenas pelo reconhecimento, mas também por suas próprias verdades. E agora, mais do que nunca, a dúvida pairava no ar. O que mais ela teria que enfrentar para encontrar sua verdadeira voz? A próxima história estava prestes a ser contada, e Dona Maria sabia que o caminho seria mais complicado do que ela imaginava. Dona Maria sentiu as palmas da plateia pulsarem como um coração coletivo, mas uma nuvem de incerteza se formava em sua mente. O olhar de Helena, que antes a perturbava, agora parecia mais uma sombra anunciando tempestade.
Aquela rivalidade não era apenas sobre palavras, era sobre a essência dela, sobre a verdade que ainda não tinha sido revelada. Com um gesto suave, Dona Maria fez uma pausa, permitindo que o silêncio se estendesse como um fio delicado. Ela não queria apenas falar, mas fazer com que cada ouvinte sentisse o peso da sua experiência. Perdas são duras, mas elas também trazem lições. E hoje, quero compartilhar uma que carrego dentro de mim há décadas. Ao mencionar a palavra lições, um murmúrio se espalhou entre a plateia. Mães e filhas pareciam se inclinar para a frente, como se soubessem que cada palavra poderia ressoar em suas próprias vidas. A sala tornou-se um santuário de emoções, cada respiração ecoando expectativas. Quando eu tinha a idade da minha filha, Ana, eu perdi a minha mãe, começou Dona Maria, a voz tremendo levemente, mas firme. A dor era como uma ferida aberta, e eu, uma garota perdida. O que mais machucava era a ideia de que eu não poderia seguir em frente. A vida parecia injusta, e o mundo, um lugar sombrio. Os rostos na plateia tornaram-se uma tela de compaixão e identificação. Muitas ali conheceram a dor da perda, algumas eram ainda jovens demais para entendê-la, mas a história carregava a semente da empatia. Mas, entre as lágrimas, encontrei um resquício de luz. Minha mãe me ensinou que mesmo nas noites mais escuras, sempre há um amanhecer à espera. E foi em seu legado que eu procurei forças para criar a minha família. Dona Maria prosseguiu, a memória da mãe trazendo um sorriso ao seu rosto. Ela estava sempre lá, em cada risada da Ana, em cada conquista que eu celebrei. Mas o que eu nunca compartilhei foi que, ao longo dos anos, houve um segredo que pesou sobre mim, um que eu sempre carreguei como uma sombra. As palavras pareciam se infiltrar na mente de todos, e a tensão aumentava. O que seria esse segredo? Helena, agora mais envolvida, cruzou os braços com um ar de ceticismo, mas até ela não pôde evitar a curiosidade. O ambiente estava carregado de expectativa. Eu não sou apenas Dona Maria, a contadora de histórias. Eu sou também a mulher que um dia teve vergonha de suas origens. A minha mãe era uma mulher simples, trabalhadora, e eu sempre desejei ser mais, ter mais, até que me perdi em meio ao que não sou. E nesse processo, eu acabei me distanciando da minha própria verdade. As lágrimas começaram a surgir nos olhos de algumas mulheres, como se as palavras de Dona Maria quebrassem barreiras invisíveis. Então, em um movimento audacioso, ela olhou diretamente para Helena. E é por isso que hoje eu estou aqui, não apenas para contar histórias, mas para reivindicar meu lugar, para dizer que não há vergonha em ser quem somos. Os aplausos explodiram de novo, mas agora acompanhados de gritos de apoio. A plateia se levantava, unida, em uma manifestação de força e solidariedade. No entanto, Dona Maria percebeu que a luta ainda não havia terminado. O vento começava a soprar mais forte. E se você se sente perdida, você não está sozinha. Então, aqui estou eu, após tantos anos de silêncio, disposta a lutar. Mas, Helena, o que você está disposta a fazer agora? Porque eu não sou mais a mulher que tem medo de ser quem realmente é. O olhar de entrada de cena de Helena era intenso. Ela parecia estar à beira de uma tempestade, e Dona Maria se perguntou, estaria Helena pronta para reagir? A rivalidade se intensificava, e a verdade escondida de Dona Maria parecia mais próxima de ser desvelada. Seria este o momento de Dona Maria ou de sua destruição? O que mais ela teria que enfrentar? As revelações ainda aguardavam para emergir, e o destino de ambas as mulheres poderia mudar em um instante. Dona Maria sentiu seu coração acelerar. O calor da plateia era quase palpável, uma onda de apoio que se misturava à ansiedade. O olhar de Helena, antes desdenhoso, agora estava repleto de uma mistura de raiva e medo, como se a verdade que Dona Maria estava prestes a revelar pudesse devastar tudo que Helena construiu. Eu carreguei esse segredo por tanto tempo. Dona Maria começou, a voz quase falhando, mas logo, com determinação, ela continuou, minha mãe, apesar de ser uma mulher simples, tinha um sonho que nunca consegui realizar, e esse sonho carregava um peso. Ele se tornou a base da minha vida, mas ao mesmo tempo, uma corrente que me aprisionava. Helena pareceu se contorcer, e Dona Maria percebeu que a tensão entre elas crescia. Uma parte dela queria continuar, mas outra desejava proteger essa verdade tão delicada. Era um riscador de fogo,
e ela se perguntava se estava pronta para queimar suas próprias barreiras. Ela sonhava que eu me tornasse uma escritora, disse Dona Maria, com os olhos brilhando. Mas eu não me achava capaz. A vida me fez acreditar que as histórias eram para pessoas como você, Helena. Pessoas que possuem dinheiro, oportunidades e um nome. Mas minha mãe me ensinou que todos nós temos uma história, que deve ser contada, e a verdadeira riqueza vem de cada palavra que temos coragem de compartilhar. Dona Maria olhou novamente para a plateia. Era uma sala cheia de mulheres que, como ela, tinham histórias presas. As lágrimas escorriam agora livremente, mas a situação estava prestes a se intensificar. E o que eu não disse, ela prosseguiu, é que esse sonho da minha mãe, essa escrita que ela alimentou em mim, foi interrompido pela vergonha. A vergonha de ser uma simples mulher de origem humilde. O murmúrio na plateia tornou-se mais forte. Agora eles estavam completamente cativados. A minha verdade é que, em vez de honrar esse legado, eu me escondi atrás de uma imagem que não era minha. Eu me tornei a mulher que pensava ter tudo, sucesso, segurança, mas não a felicidade plena. A vida me deu tudo isso por fora, mas eu sempre me senti vazia por dentro. Helena estava paralisada, quase sufocada pela revelação que ecoava entre elas, um eco que simbolizava suas próprias inseguranças. Ela tentou argumentar, mas as palavras se perderam em sua garganta. O universo parecia pequeno, e, pela primeira vez, Dona Maria a via como uma pessoa vulnerável, não apenas como uma rival. Mas hoje, eu reivindico não apenas minha história, mas também a voz que me foi tirada. O que talvez você não saiba, Helena, é que mesmo em nossa rivalidade, a sua vida não é tão distante assim da minha. Você também vive atrás de uma máscara, Dona Maria desafiou, com coragem renovada a ponto as mulheres nas cadeiras pareciam se mexer, cada uma delas se perguntando quais segredos poderiam estar carregando. O silêncio reinava, mas havia uma expectativa no ar, como se todas estavam segurando a respiração. Hoje, decido deixar para trás a vergonha. Pois em sussurros ou gritos, os sentimentos precisam ser liberados. O que eu preciso saber, Helena, ela disse, a voz firme, é se você está disposta a se libertar também. Os olhos de Helena se estreitaram, um redemoinho de emoções em seu rosto. O que viria a seguir era incerto, mas Dona Maria sabia que a tempestade finalmente estava prestes a eclodir. O que cada uma delas revelaria teria o poder de mudar suas vidas e a de todas as mulheres na sala. E assim, o que seria o próximo passo de Helena? Uma defesa apaixonada ou uma abertura de coração? A dúvida pairava no ar, como a expectativa antes de um raio romper o céu. Dona Maria estava no centro de uma tempestade de emoções. O calor da plateia pulsava ao redor dela enquanto a expectativa crescia. Helena, que até então havia sido uma sombra em sua vida, agora estava prestes a se tornar uma presença ativa ali, no palco da verdade, e a corrente de insegurança que antes a dominava começou a se dissipar. Aqui estamos nós, Dona Maria, disse Helena, sua voz cortante, mas com um tom que trazia um leve tremor. Você realmente acha que pode mudar a percepção das pessoas sobre você ou sobre nós duas simplesmente falando de sua dor? Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Havia nervosismo, mas também uma vontade coletiva de apoiar Dona Maria. Não se trata apenas de eu mudar a percepção dos outros, Helena, Dona Maria respondeu, com firmeza, enquanto se firmava em suas sapatilhas simples, segurando seu coração com garra. Trata-se de mudar a mim mesma, de expor a verdade, quem sabe, inspirar mulheres como nós a se libertarem também. Helena hesitou, e isso não passou despercebido. A expectativa do público cresceu a cada instante. Dona Maria estava mais ardente do que nunca. Você fala de dor, mas não conhece a verdadeira força que vem de enfrentá-la de frente, continuou. A vida me ensinou que assumir o seu lugar no mundo é um ato de coragem. O apoio da plateia aumentava. Algumas mulheres começaram a gritar palavras de incentivo, como se soubessem que estavam participando de algo maior, um movimento que transcendia Dona Maria e Helena. Dona Maria aproveitou aquele momento, respirando fundo para enraizar sua determinação. Talvez você tenha se protegido atrás do seu status e dos seus bens, mas eu sei que todos nós, de uma forma ou de outra, estamos em busca de aceitação.
Você é tão humana quanto eu, Helena. E hoje, convido você a se despir dessa armadura e se libertar também. O silêncio que se seguiu era intenso. As palavras de Dona Maria cortaram o ar como uma faca afiada. A plateia estava completamente cativada, certamente muitos delas já tinham enfrentado seus próprios desafios. Helena olhou para a multidão, e Dona Maria percebeu algo mudar em seu olhar. Não era apenas raiva ou desdém. Havia uma fissura, um vislumbre de vulnerabilidade que ela sabia que poderia explorar. E se eu estiver errada, Dona Maria? E se expor essa vulnerabilidade nos levar a um lugar ainda mais escuro? A rival questionou, a voz trêmula. Dona Maria sorriu levemente, um sorriso genuíno que vinha de um lugar de compaixão. Todos nós temos escolhas. A escolha de usar a dor para criar algo bonito ou para se destruir. Também já estive no seu lugar, Helena, e é por isso que sei que, quando decidimos nos abrir, encontramos forças que nunca soubemos que tínhamos. No fundo da multidão, lágrimas começaram a escorregar pelas bochechas de algumas mulheres, e murmúrios de apoio começaram a ecoar. A força de Dona Maria estava se tornando um catalisador. O amor e a empatia surgiram a partir daquele ato de coragem, unindo o público em uma força coletiva quase palpável. Dona Maria, como você consegue isso? Helena indagou, o desafio de suas palavras agora sem veneno. Eu não faço isso sozinha, Dona Maria respondeu, sua voz firme e clara. Minhas filhas, as mulheres que estão aqui, todas nós nos fortalecemos umas às outras. A beleza da vida é que não estamos sozinhas. E você, Helena, poderia se juntar a nós. Os aplausos começaram novamente, mais altos e mais encorajadores. A transformação estava acontecendo. Helena olhou para as mulheres que a cercavam, ouvindo as suas histórias, e a resistência dela começou a se diluir, pedra a pedra. E se eu estiver errada sobre as mulheres que não se deixam intimidar? E se você tiver razão sobre esta força? A voz de Helena era agora quase um sussurro. Dona Maria viu a fraqueza, uma oportunidade para a reconciliação. Se você aceitar, podemos nos tornar uma aliança em vez de rivais. Pense em todas as mulheres que lutam todos os dias sozinhas. Podemos inspirá-las juntas. Helena parecia relutante, mas a plateia estava fervilhando. Minha mãe sempre dizia que as palavras têm o poder de construir ou destruir, Dona Maria continuou. Vamos usar essas palavras para construir algo maravilhoso, não apenas para nós, mas para toda a comunidade. Uma lágrima foi escorrendo pelo rosto de Helena, e a plateia se contagiou com a empatia. O momento estava prestes a se transformar em um novo começo. Poderia a rivalidade se dissipar em um chamado à união? O destino de ambas dependia da escolha que fariam nesse instante crucial. Está bem, Dona Maria. Eu concordo. Vamos juntas. A voz de Helena, agora mais firme, revelou a decisão que mudaria suas vidas. Os aplausos aumentaram. Dona Maria e Helena se encararam, cada uma reconhecendo a força da outra, não como rivais, mas como duas mulheres que escolheram trilhar um caminho de solidariedade e compaixão. As lágrimas rolavam no rosto de Dona Maria, não apenas de emoção, mas de um alívio profundo. A batalha havia se transformado em uma missão conjunta. Juntas, elas poderiam transformar suas histórias e as de muitas outras. Dona Maria sabia que almejavam algo além de si mesmas, um futuro onde a união e a força feminina prevalecessem. Enquanto as palmas ecoavam, havia uma certeza no ar, era um novo começo para todas, e a história de Dona Maria só havia começado a ser contada. E você, querida audiência, nesta história poderosa de superação e união, a transformação é um passo que cada um de nós pode dar. Você precisa se inscrever agora no canal para estar por dentro das próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas vejam essa tocha de esperança. Comente suas reações e teorias sobre essa conclusão poderosa. E, por favor, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ouvir mensagens como esta. Esse é o momento de mostrar seu apoio.